1 Samuel, capítulo 1, versículo 19. Todos encontraram? O texto diz o seguinte: Eles se levantaram de madrugada e adoraram diante do Senhor. Depois, voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Ana ficou grávida e, passado o devido tempo, teve um filho, a quem deu o nome de Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Até aí, deixa sua Bíblia aberta, feche apenas os olhos e vamos a Deus em oração agora. Senhor, oramos nesse momento por esse sermão. Pedimos que o Espírito do Senhor seja derramado sobre nós. Pedimos que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor ilumine a nossa mente, que o Senhor abra o nosso coração e que o Senhor nos dê entendimento da sua palavra. Que não seja apenas adquirir conhecimento, mas que seja, sobretudo, o sermos transformados pela palavra do Senhor. E te agradecemos, porque o Senhor tem nos ensinado a oferecer a Ti o verdadeiro culto cristão, em que nós cantamos as Escrituras, lemos as Escrituras, oramos as Escrituras, e assim o Senhor fala conosco. Por isso, Senhor, rogamos mais uma vez que o Senhor fale ao nosso coração e nos encha do Espírito Santo. É o que nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, meus irmãos, nós estamos fazendo algumas pregações por ocasião do Natal, nesse período que nós chamamos de Advento. E na semana passada nós vimos a promessa do Messias. Nós vimos a promessa de Cristo em Gênesis. Vimos o Senhor Jesus ali na criação, vimos o Senhor Jesus ali em Gênesis capítulo 3, quando o Senhor então anuncia que enviaria, que daria para a mulher um filho que reverteria então os efeitos da queda. E vimos então que o Natal, ele é uma promessa muito antiga nas Escrituras. Ele não começa no Novo Testamento, mas começa muito antes. E terminamos vendo o chamado de Abraão e como o pedido do Senhor para que Abraão lhe desse Isaque, o seu único filho, prefigura para nós a promessa do Senhor Jesus, a promessa do Cordeiro de Deus que seria então enviado para tirar o pecado do mundo. Então, hoje nós vamos ver o Natal em um outro período da história do povo de Deus. Hoje nós vamos ver o Natal na Terra Prometida, começando com a história de Ana e vamos avançar até os profetas. Ana, a história de Ana, esse trechinho que nós acabamos de ler, ela acontece, meus irmãos, muito tempo depois da história de Abraão. A estimativa é que tenham se passado cerca de 800 anos entre as promessas de Abraão e a história de Ana e o nascimento do seu filho Samuel. Quem é Ana? Ana é uma mulher piedosa que viveu no período dos juízes. Se você voltar um pouquinho aí na sua Bíblia, você está em 1 Samuel 1, se você volta um pouquinho, você vai voltar para o livro de Juízes. E Ana viveu nesse período, o período dos juízes. Que período é esse? Esse é um período em que a Bíblia relata que Israel entrou na terra prometida, mas Israel se perdeu, Israel se perverteu ali na terra. E o relato constante no livro de Juízes, como a gente vê em Juízes 21, 25, é esse. Naquele tempo não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava mais certo. Então é um período de relativismo, ou seja, cada um faz o que acha que é certo. Cada um faz o que bem
entende. E nesse período, Israel se torna uma nação estéril e profundamente confusa do ponto de vista teológico. Israel se perde. E o Senhor levanta juízes para libertar esse povo. Quando eles clamam, se arrependem, mas logo depois eles caem de novo, se perdem novamente, e o Senhor levanta outro juiz. E é por isso que esse período é chamado de período dos juízes. E de várias maneiras, a vida de Ana é uma representação da nação. Por quê? Porque Ana era uma mulher estéril. Ela não podia ter filhos. Ana era uma mulher que estava amargando tristezas. Ana era uma mulher que estava profundamente amargurada, estéril em uma nação infrutífera. Em uma nação que estava lançada em trevas. Ana, porém, meus irmãos, é uma mulher que confia em Deus. E Ana pede a Deus por um filho. E ela pede esse filho de forma insistente e com lágrimas no templo. Ela chega até o templo e ela chora e passa muito tempo ali em oração. E é nesse ponto que lemos o que diz o versículo 19 e 20. Veja o 19. Eles se levantaram de madrugada e adoraram diante do Senhor. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. O Senhor se lembrou. Nós estamos no período do Natal, certo? Imagina um pai de família que esquece do Natal. Não compra os presentes, não organiza, esquece completamente da árvore, esquece de tudo. E aí na manhã do dia 25 de dezembro, ele se lembra. O Natal. Essa data festiva. E então ele se lembra do Natal. O lembrar-se de Deus não é igual a de um pai que se esquece. Não é igual quando nós esquecemos alguma coisa e depois nos lembramos. O lembrar-se de Deus é o retomar o cumprimento da sua promessa. É dar andamento no seu plano. Então a Bíblia diz que o Senhor se lembrou. Ou seja, ele então deu andamento no seu plano eterno de salvação. Vejam, o Senhor se lembrou de Noé quando ele estava dentro da arca, não é isso? A palavra de Deus diz que o Senhor se lembrou de Israel quando eles estavam escravos no Egito. O Senhor se lembrou e desceu. O Senhor se lembrou também de Ana. E o Senhor deu a Ana um filho. O Senhor Deus é um Deus que se lembra do seu povo. E o Natal é sobre isso. É sobre o Senhor se lembrando de nós. É sobre o Senhor se lembrando das suas promessas e cumprindo cada uma das suas promessas. É o Senhor se lembrando do seu povo em trevas e escuridão. Ana não sabia que o seu filho seria um profeta em Israel. Ela nem sonhava, mas ela pediu um filho. Ana não sonhava, Ana não sabia que o seu filho, Samuel, prepararia o caminho para o rei Davi. Ela não sabia disso. Mas ela pediu um filho. E o Senhor, ao se lembrar de Ana, está cumprindo o seu plano. Mas vejam que Ana não tem consciência disso. Se nós avançarmos mais alguns anos na história de Israel, nós vamos encontrar uma outra mulher estéril, uma outra mulher piedosa, uma outra mulher que orou insistentemente, pedindo por um filho. E o seu nome não é Ana, o seu nome é Isabel. E ela, ao pedir por um filho, não sonhava que o seu filho, fruto de um milagre, fruto da providência de Deus, seria um profeta, João Batista, que prepararia o caminho para o Salvador, que lemos em Marcos capítulo 1.
Vejam, novamente o Senhor se lembra de uma pessoa. E através daquela pessoa, Ele cumpre os seus planos. Não é belo a forma como Deus age? Isabel não sonhava, Ana não sonhava com isso. Mas o Senhor estava cumprindo o seu plano eterno. Meus irmãos, é assim que Deus trabalha. É assim que o Senhor faz conosco. Ele se lembra de pessoas improváveis, de pessoas esquecidas, de pessoas que não têm um currículo maravilhoso, de pessoas estéreis em uma nação infrutífera e triste. O Senhor se lembra e traz elas para a luz. O Senhor traz essas pessoas das trevas para a luz, porque o Senhor se lembra. Nesse Natal, quando você acender as luzes da sua árvore, quando você acender as luzes da sua casa, quando você acender a todos aqueles pisca-piscas, você se lembre, é esse o sentido das luzes. Mostrar que Deus se lembra, que Deus se lembrou, que Ele trouxe luz nas trevas, que Deus se lembrará de mim e de você. O ano de 2026 chega e Ele reserva muitos desafios, mas uma certeza que temos e que podemos ter é que neste ano o Senhor se lembrará de nós e conduzirá todas as coisas para o nosso bem. E enquanto Ele faz isso, Ele cumpre os seus propósitos, o seu plano eterno de salvação e de redenção. Como Deus usou Ana para cumprir os seus propósitos eternos, você e eu podemos ser um instrumento nas mãos de Deus para o cumprimento dos propósitos dele. Não é maravilhoso pensarmos sobre isso? Não é maravilhoso meditarmos nessas coisas? Então aqui nós vemos a promessa do Natal prefigurada em 1 Samuel. E agora eu vou pedir para você avançar para 2 Crônicas, o segundo livro das Crônicas, capítulo 6. Segundo Crônicas 6. Versículo 18, diz o seguinte: Mas será que de fato Deus poderia habitar com os homens na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não te podem conter, muito menos este templo que eu edifiquei. Eis que os céus e até o céu dos céus não podem te conter, muito menos este templo que eu edifiquei. Avançamos mais um pouco, do período dos juízes, agora para o período dos reis. Agora há reis em Israel. E o rei que governa Israel nessa ocasião se chama Salomão. Ele é filho do rei Davi, que foi ungido por Samuel. E nós lemos o texto da oferta que falava sobre a construção do templo. A construção do templo de Jerusalém. E a construção do templo, meus irmãos, foi um momento memorável em Israel. Foi um momento maravilhoso em Israel. A construção do templo, certamente, se eu e você estivéssemos lá, nós iríamos dizer para os nossos filhos no futuro: eu estive lá. Eu estava lá. Eu me lembro do culto de inauguração. Eu me lembro da primeira cerimônia. Me lembro dos primeiros dias daquele glorioso templo erguido em Israel. E Alistair Begg diz o seguinte sobre o templo: milhares de pessoas estiveram envolvidas na construção do templo durante o reinado de Salomão. Ocorreu durante um período de cerca de 7 anos. Cerca de 70 mil homens carregavam cargas.
80.000 extraíam nas colinas e 3.600 estavam envolvidos como supervisores no projeto. Enquanto estava sendo construído, ficou claro que nenhuma despesa estava sendo poupada. O templo era dourado e exibia magnificência, com esculturas e pedras preciosas e revestido de ouro. Essa é a grandiosidade do templo de Salomão. Essa é a grandiosidade do templo de Jerusalém. E no dia da inauguração, nós encontramos Salomão fazendo a seguinte pergunta. Qual é a pergunta que vemos aí? No 6, versículo 18. Vamos ler novamente. Vamos ler juntos. O texto diz: mas será que de fato Deus poderia habitar com os homens na terra? Pode. Pode Deus habitar com os homens na terra? É essa a pergunta de Salomão. Olha que coisa interessante. É tudo muito grandioso. É tudo muito maravilhoso. O templo é suntuoso. E bate essa dúvida em Salomão. É o dia da inauguração. É o primeiro culto. Salomão olha para aquilo tudo. E a pergunta que ele faz não é assim: será que a gente não poderia colocar mais um pouco de ouro? Será que a gente não poderia colocar mais algumas pedras preciosas, dar uma melhorada nesse projeto? Não. A pergunta de Salomão parece que dá uma angústia nele. E ele olha para aquilo tudo e fala assim: o céu não pode conter Deus. Ele é infinito. Ele é imenso. O céu do céu não pode conter. Ele vai habitar aqui? Poderia habitar na terra com os homens? A pergunta de Salomão, meus irmãos, é uma pergunta muito importante. Porque o plano de Deus nunca foi centrado em um lugar. O texto que lemos na abertura diz que o Senhor procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Não é, o plano de Deus nunca foi centrado num lugar. O plano de Deus sempre foi centrado numa pessoa. Deus pode habitar no templo? É óbvio que não. Mas, para a nossa perplexidade, e hoje olhando para Jesus Cristo, o Deus encarnado, afirmamos: pode Deus habitar entre os homens? Sim, Ele habitou entre nós. Quando? No Natal. Em que momento? No Natal. Em Belém. Numa manjedoura. Numa estrebaria. Foi lá que Deus habitou entre nós. Morreu, ressuscitou, subiu aos céus, mas ainda habita conosco por meio do Espírito Santo. Ainda habita agora dentro de nós o seu povo. Deus pode habitar em mim e em você por meio do Espírito Santo. Porque Deus se fez carne e viveu um pouquinho de tempo aqui, para que nós pudéssemos viver com Ele na eternidade. Para que nós pudéssemos viver com Ele, para nunca mais nos separarmos do Senhor. Que coisa graciosa! Então pode Deus habitar entre os homens? Sim, Ele habitou. Ele habitou. Ele habitou entre os homens. Como? Na pessoa do Senhor Jesus. E essa é a pergunta de Salomão. E essa é a pergunta da mulher samaritana junto ao poço. Senhor, onde é que devemos adorar? E Jesus responde: eis a hora, vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque Deus é Espírito. Vamos avançar então mais um pouco e ver o que a palavra de Deus nos diz no profeta Isaías agora. Isaías, capítulo 9.
Na verdade, nós vamos ler o capítulo 8, tá? Versículos 21 e 22. Diz o seguinte: passarão pela terra duramente oprimidos e famintos. E quando tiverem fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão o seu rei e o seu Deus, olhando para cima. Olharão para a terra e eis aí angústia, escuridão e sombras de ansiedade, e serão lançados em densas trevas. Vamos gastar agora um pouquinho de tempo no profeta Isaías. Vamos estudar alguns poucos versículos desse profeta, que é chamado o profeta evangélico, o profeta Isaías. Quem foi Isaías? Um homem culto, que profetizou para Judá, o reino do sul. Um homem culto, um homem instruído, um homem erudito, que enfrentou uma nação, aliás, que profetizou para uma nação que enfrentava tempos de profunda escuridão. Qual é o contexto aqui? Parece que a solução de todos os problemas de Israel seria a vinda de um rei, certo? Porque nós vimos que em Juízes se repete muito isso, não havia rei em Israel, não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava certo. Então, quando vem o período dos reis, a gente chega nos reis com aquela esperança, agora vai vir um rei que vai pôr ordem nisso. Mas nós encontramos nos reis muita decepção, nós encontramos nos governantes muita tristeza, porque eles se desviam. E Isaías prega para uma nação que tinha enriquecido muito, que tinham sido muito abençoados, mas na sua riqueza eles tinham abandonado o Senhor. Na sua riqueza eles tinham deixado Deus. E a corrupção tinha entrado nos palácios, a corrupção tinha entrado no templo, a corrupção tinha tomado todas as camadas sociais da nação, tanto de Israel quanto de Judá. A situação é tão grave que o reino se dividiu em dois. E Isaías é esse homem culto levantado para pregar. O chamado de Isaías vem, meus irmãos, no ano da morte do rei Uzias, conforme nós vemos no capítulo 6. Ou seja, é um período de profunda crise política e de desesperança, porque o melhor rei que eles tinham tinha acabado de falecer. E a incerteza era muito grande. E a corrupção era tremenda. Então as pessoas não tinham esperança. Esse é o problema de Israel aqui nesse período. Claro, o problema de Israel é o pecado, mas por causa do pecado eles não tinham esperança. E além disso, eles estavam ameaçados pelos povos vizinhos e passariam opressão, fome e trevas. O profeta vai caracterizar esse período por trevas. Densas trevas, muita escuridão. É isso que nós lemos no final do 8? É isso. Veja o finalzinho do 22. Olharão para a terra e eis aí a angústia, escuridão, sombras de ansiedade e serão lançados em densas trevas. Densas trevas. Então, parece que não há esperança. E aí nós entramos no capítulo 9. Vá para o 9 comigo e veja o que vai acontecer no 9, versículo 1. Mas, para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon, a terra de Naftali, mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Aí no versículo 2 ele vai dizer: o povo que andava em trevas viu grande luz. Lembra das luzes de Natal? O povo que andava em trevas viu grande luz.
luz. E aos que viviam na região da sombra da morte. Vejam, sombra, trevas, escuridão. E aos que viviam na sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Resplandeceu-lhes a luz. Que inversão gloriosa acontece no início do capítulo 9. Porque no final do 8 tem uma predição de que viriam trevas. Mas no início do 9 tem Spurgeon diz que em cada aflição que sofremos, cada fardo de aflição que recebemos, o Senhor amarra e entrelaça um pouco de graça. Então, quando nós recebemos um fardo de aflição, há graça junto desse fardo. E aqui nessa promessa, nós vemos um fardo de aflição sendo entregue para o povo, mas amarrado a esse fardo, tem graça. Tem uma promessa de que brilharia a luz. De que o povo não permaneceria em trevas, eles não permaneceriam em escuridade. E é interessante porque quanto tempo eu disse que passa de Abraão até Ana? 800 anos. E aqui nós estamos há exatamente 800 anos, de Isaías até o nascimento de Jesus em Belém. Cerca de 800 anos antes, Isaías está profetizando e ele está escrevendo sobre o Natal, como se fosse uma realidade, como se fosse uma certeza. Ele não está falando, olha, pode ser que venha um rei que vai libertar essa nação. Não, ele está dizendo, o povo não permanecerá nas trevas, porque resplandeceu. O povo que andava em trevas viu, está no passado. É algo que na mente de Deus está feito, está cumprido, está realizado. Meus irmãos, justamente quando o inverno da alma parece chegar e nós parecemos estar condenados à escuridão e trevas, em sombras de ansiedade e angústia, quando nós estamos em uma escuridão e vazio, uma promessa brilha como a luz do sol para nós. Que promessa é essa? Essa promessa traz luz, essa promessa traz alegria, essa promessa traz paz. É por isso que Bach vai compor aquela canção que se chama Jesus, a alegria dos homens. Porque Cristo é a nossa luz, Cristo é a nossa alegria, Ele é o nosso gozo, a nossa satisfação, Ele é a nossa paz. Cristo é tudo isso. E é interessante lembrar disso nessa época tão cheia de luzes, não é verdade, Ademar? Porque nós podemos não ficar na superfície das praças decoradas, mas no meio das trevas, agora, na hora que você sair daqui, que você estiver indo embora, passa na praça e você vai ver que onde havia trevas, raiou luz. Mas a luz não é o Papai Noel, não são os presentes, as brincadeiras, as festividades. A luz que brilha é Cristo. Cristo Jesus, o nosso Salvador. Tem uma canção que diz o seguinte: Tu és a luz que brilha sobre a escuridão. Tu és a paz que acalma todo o coração. És o pão do faminto, a força do aflito. E esse é o menino que está deitado na manjedoura no Natal. Jesus Cristo, o pão do faminto. Qual é a sua fome? Ele é o pão que desceu do céu. Qual é a sua aflição? Ele é a força do aflito. Ele é a luz que brilha na escuridão. A escuridão não venceu. Porque, irmãos, o profeta Isaías não viu o Senhor Jesus nascer. Ele não viu. Os profetas, guarda bem essa imagem. Os profetas, quando eles profetizavam, é como se eles estivessem na ponta dos pés, tentando espichar e espiar ao máximo para ver lá na frente uma verdade que eles acreditavam, mas eles não conseguiam entender completamente. Então, os profetas, eles estão sempre na ponta dos pés tentando ver o que eu e você
contemplamos de forma clara o que os apóstolos apalparam. A escuridão não venceu Jesus. As trevas não permaneceram em Jesus. A luz brilhou. E você que está em densas trevas, em sombras de ansiedade e angústia, é Cristo a luz. A nossa esperança não é uma esperança vazia. Não é uma esperança de promessas de um futuro melhor, de dias melhores que virão, uma coisa abstrata, sem corpo, vazia. Não. Quando nós falamos de esperança, nós falamos de uma manjedoura, nós falamos de uma cruz, nós falamos de um trono que está nos céus. E lá está a nossa esperança. Eu gostaria que você saísse hoje daqui esperançoso, não só para a semana que começa, mas para o ano que vai chegar. Mas o profeta Isaías, veja, ele é o profeta evangélico. Nós cantamos Isaías 53, que fala da cruz. Aqui a gente está falando do nascimento. Veja o versículo 6 do capítulo 9 agora. Meu pai tem costume de dizer que esse versículo aqui é o versículo mais pregado no Natal. Todo Natal, esse versículo é o versículo que nós ouvimos e compartilhamos com as pessoas por aí. É verdade. Mas será que nós pensamos o suficiente sobre esse texto? No versículo 6, Isaías vai dizer de maneira muito clara que o plano de Deus não está relacionado com um templo. O plano de Deus está centrado numa pessoa. E olha só, porque um menino nos nasceu. Um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, ou seja, ele é um rei. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. No versículo 6, o profeta intensifica a mensagem e torna mais clara para nós a profecia. Do que ele está falando? Que luz é essa que vai raiar? Essa luz é um menino que vai nascer. É um menino que vai vir. E qual é o seu nome? Porque as pessoas poderiam perguntar para Isaías: Isaías, qual é o nome do menino? Para que a gente possa conhecer, mas veja, o menino ainda não tinha nascido. Então Isaías vai falar o nome de Cristo. Você conhece os nomes de Cristo? O primeiro nome do Messias é Maravilhoso Conselheiro. Nunca separe, tá? Não é Maravilhoso Conselheiro. Não são dois nomes, é Maravilhoso Conselheiro. É um adjetivo, é um qualificador do adjetivo. Todos os reis e governantes, ouça isso com atenção. Todos os reis e governantes precisam de conselheiros, não é verdade? Ano que vem vai ter eleição. O governo que ganhar, nos primeiros dias de 2027, o que ele vai fazer, Elvis? Vai começar a nomear os seus ministros, que são os conselheiros. São aqueles que ajudam na tomada de decisão. Só que esse rei prometido por Isaías não precisa de nenhum conselheiro. Por quê? Porque ele é o maravilhoso conselheiro. Ele vem para aconselhar os seus súditos, não é o contrário. Não são os ministros dele que aconselham ele, é ele que aconselha e ordena e mantém os seus ministros. Cristo é o maravilhoso conselheiro. Ele não precisa de conselheiros, porque em Provérbios, nos primeiros capítulos, Cristo é apresentado para nós como sendo a própria sabedoria. Ele é a sabedoria. E essa sabedoria, que é Cristo, colocou uma mesa farta e convidou eu e você para um banquete.
Ele é a própria sabedoria. Todos nós, como pecadores, precisamos de muitos conselhos. Precisamos de muita sabedoria, não é verdade? O que você está planejando para 2026? Quais são os seus alvos ou projetos? O que você quer fazer? Que caminho você deve tomar? Quais pecados você deve abandonar, você sabe? Você conhece as suas culpas? No que o Senhor quer usar você? O que é que te aguarda em 2026? Meus irmãos, não interessa. Não interessa qual é a decisão que você precisa tomar. Cristo é o maravilhoso conselheiro. Você tem contado com Ele? Você tem se assentado aos pés dele para ouvir os seus divinos e eternos conselhos? Você sabe o que é para você fazer da sua vida? Cristo é o maravilhoso conselheiro. Sabe, essa semana eu li uma coisa que me fez ficar imaginando. Como será que era para Maria, que sabia? Como era para Maria ensinar a sabedoria? O que ela pensava, será? Ensinar a sabedoria a segurar um lápis e escrever o seu nome. Que coisa! Como será que era para José, pais, se sentar para ler a Bíblia e ensinar as Escrituras para quem escreveu? Que coisa! Meu Deus, o Natal é muito bonito. Imagina Jesus, uma criança, saindo da porta da sua casa numa noite estrelada, olhar para os céus e ele sabia o nome de cada estrela. Porque ele chama cada uma delas pelo nome e nenhuma vem a faltar. É Ele o maravilhoso conselheiro. Por que você está atrás das ciências, da filosofia e das psicologias, sendo que você tem um conselheiro que é maravilhoso? O que mais? Ele é o nosso Deus forte. Deus forte. Esse Messias prometido, ele é forte, meus irmãos. Ele não é um conselheiro fraco. Ele é um Deus forte, poderoso. A palavra aponta para a potência. Deus forte, capaz. Esse menino, não se engane, ele não é para sempre o menino Jesus. Ele é o que andou sobre as águas. Ele é o que levantou os mortos. Ele é o que cura os enfermos. Esse Jesus Cristo é o que pelo sopro da sua boca destruirá Satanás e todo o pecado. Ele é o Deus forte, em quem nós podemos confiar. A sua autoridade não tem fim. Então, em todas as aflições e circunstâncias que você possa estar vivendo, Ele está no controle, não perdeu a mão, Ele é forte. E Ele pode dizer basta, e basta. Porque Ele é o Deus forte. O terceiro atributo, ou terceiro nome do Messias é Pai da eternidade. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. E esse aqui é o que mais me quebranta. Pai da eternidade. Irmãos, embora Jesus Cristo seja o Filho de Deus, Ele é o Filho, Ele não é o Pai, Ele é o Filho. Mas para nós temos com Ele um relacionamento filial. Em que sentido? No sentido que em Jesus nós podemos enxergar um Pai perfeito para o seu povo.
Veja, Jesus Cristo te procurou. Sabe o pai que procura o filho que saiu e está demorando a voltar? E o pai suspeita que algo possa ter acontecido, ele se perdeu, então o pai procura até encontrar. Sabe, aquela parábola do homem, do pastor, que deixa 99 ovelhas e sai para procurar apenas uma. E o texto diz que quando ele encontra essa uma, ele está jubiloso. Ele está com grande alegria, ele coloca essa ovelha nos lombos. Como se ele tivesse 20 ou 30 anos, ele sai correndo e subindo as ladeiras, andando pelas montanhas, com a sua ovelhinha nos lombos. E ele vai preparar uma festa, porque ele encontrou, Cristo te encontrou. Cristo te procurou nas densas trevas desse mundo. Ele te achou, mas ele não simplesmente te achou, ele te trouxe. Ele te trouxe para o aprisco, ele te trouxe para dentro do seu rebanho. Meus irmãos, ele nos tornou família, ele nos fez irmãos, nos procurou, perdoou, nos acolheu, nos atraiu para si, para nunca mais nos deixar de lado. Nunca mais. Nunca mais. Você é crente, você é salvo, você se tornou filho de Deus. Saiba que essa é uma condição que não vai mudar nunca. Nunca. Sim, como diz o hino antigo, Jesus achou-me. E com amor, amou-me. Meus irmãos, os nossos pais nesse mundo, eles são imperfeitos. Os nossos pais nessa vida, às vezes são até ausentes. Às vezes eles são até desconhecidos para nós. Eles são pecadores. Mas, em Jesus, nós encontramos um amor incondicional. Em Jesus nós encontramos um amor perene. Um amor constante, um amor que não muda. Não há nada que você possa fazer que diminua o amor de Jesus por você. E também não há nada que você possa fazer para aumentar o amor dele por você, porque ele nos ama com um amor perfeito. E para nós ele é como um pai. E o adjetivo que diz que é eterno é porque esse pai não vai embora. Esse pai não nos deixa. Esse pai não morre. Esse pai não falha. Esse pai está conosco até o fim. Pai da eternidade. E o último nome é que ele é príncipe da paz. Príncipe da paz. Como assim, príncipe da paz? Desde a queda, a nossa história é marcada por inimizade, certo? Desde que caímos em Adão, a nossa história ela é manchada pela guerra. Que guerra? Que inimizade? Entre nós e Deus. Que guerra entre nós e Deus? Estamos em guerra. A inimizade desde a queda, inimizade com Deus, que nos leva a ter inimizade com o próximo. Ser divididos uns com os outros. E em toda inimizade, escuta isso, em toda inimizade, em toda briga, alguém, uma das partes, já esteve em inimizade com alguém? É assim. Uma das partes tem que se humilhar, sair da trincheira, passar o fogo cruzado, ir até a outra parte e se humilhar e se reconciliar. E muitas vezes essa parte que tem que ir lá se reconciliar, ela acaba perdendo. Por quê? Porque ela tem que pedir perdão muitas vezes por uma coisa que ela nem acha que ela fez. Mas é necessário, para remover a inimizade, alguém precisa tomar a frente e promover a
paz, promover a reconciliação. No caso dos homens rebeldes, inimigos, teimosos que nós somos, meus irmãos, quem é que cruzou a linha? Quem é que deu o primeiro passo? Quem é que entrou na linha de fogo? O próprio Deus, na pessoa do Filho, Jesus Cristo, o Messias. Ele, meus irmãos, ele tomou a iniciativa, ele deu o primeiro passo, ele se humilhou até a morte, porque ele não era a parte culpada, ele era a parte inocente. Então ele se humilhou até a morte, morte de cruz, e conquista para nós a paz. O que você fez para estar em paz com Deus hoje? Aliás, você está em paz com Deus? Você que está sentado aí na sua cadeira, a sua consciência descansa tranquila com relação aos seus pecados? Você está em paz com Deus? Quando você olha para Ele, você enxerga nele um pai ou você vê nele um tirano? Somente aqueles que estão em paz conseguem ver nele um pai. Mas essa paz custou um preço. E esse preço é o sangue de Jesus. E é por isso que ele é o príncipe da paz. Maravilhoso conselheiro. Deus forte. Pai da eternidade. Príncipe da paz. São os 4 nomes do Messias aqui. Para encerrar o Natal na Terra Prometida, nós vamos ver mais um profeta, que é o profeta Miqueias. E aí agora você vai encontrar o profeta Miqueias na sua Bíblia, capítulo 5. É um dos profetas menores. Miqueias 5, versículo 2, diz o seguinte. Todos encontraram? Amém? E você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Versículo 4. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora ele será engrandecido até os confins da terra, e ele será a nossa paz. Ele é a nossa paz. Que maravilha! Que coisa graciosa! Quem é Miqueias? Miqueias é contemporâneo de Isaías. Ele profetizou junto com Isaías. Então nós estamos no mesmo período. Só que Isaías profetizava nos palácios. E Miqueias era um homem da roça. Miqueias era um homem do campo. Miqueias profetizava para as pessoas da zona rural. Então ele tinha muito conhecimento do que acontecia nas casas, dentro das famílias, nos pequenos comércios. Ele via umas pessoas oprimindo as outras, ele via a guerra dentro das casas, ele via a divisão, ele via essas trevas, ele via que as pessoas estavam oprimindo o seu próximo, corrompendo umas às outras. Era uma época em que havia riqueza, mas não havia paz. Eu já disse isso. Havia riqueza, não havia? Mas havia paz? Não havia paz. E Miqueias vai profetizar nessa época. E a profecia dele é que viria um rei pastor. Esse rei não é apenas um rei, ele também é um pastor. Um rei pastor que julgaria os opressores e traria... O que faltava? O que ele traria? Paz. O fato interessante, porém, é que esse rei, Alisson, ele não ia vir de Jerusalém. De onde a gente espera um rei? Em Judá.
de Jerusalém. Aonde que está a capital? Jerusalém. Não é assim? Então de onde que vai vir o rei? Jerusalém, descendente de Davi. O que Miqueias fala? De onde vai vir? De Belém. Aí é que está a grande questão. Nossa, isso aqui é para dar glória, meus irmãos. A grande questão é essa. Por quê? Belém é uma cidade insignificante. Não tem nada lá. É pequenininho. Não tem graça nenhuma, não tem ninguém famoso lá, não tem nada. Mas o rei pastor vai vir de Belém. Da cidade insignificante é que virá o rei pastor. Irmãos, para nós encerrarmos, a mensagem de Miqueias é relevante para nós hoje. O livro todo. Por quê? Miqueias profetizou em um tempo em que havia riqueza, mas não havia paz. E nós vivemos em um tempo, ouça isso com muita atenção, nós vivemos um tempo de prosperidade. Não parece, eu sei, mas é porque você se acostumou com o conforto. Os nossos avós, nós temos coisas hoje que os nossos avós jamais sonharam. Eles nunca imaginaram. E nós temos conforto, facilidades. Nós vivemos um tempo de prosperidade. Nós vivemos um tempo, estudos recentes indicam que nunca teve tantos milionários no mundo. Aí você pode dizer, mas eu não sou milionário. Mas a riqueza ela tem crescido no mundo todo e nós temos sim experimentado prosperidade e conforto em alguma medida. Nos Estados Unidos, 1 a cada 10 pessoas são milionárias. Porém, nós temos paz? Fala a verdade. Como que vai ser a sua ceia de Natal? Quando o assunto política surgir na mesa, o que vai acontecer nessa sua ceia? Tem paz, irmãos? As pessoas estão divididas, oprimindo umas às outras. Você tem contato com as pessoas da sua família? Como que está a sua família? Com quem que você está dividido? E aí nós vamos chegando no final do ano, e é aquela época festiva, e aí já tem até os memes, né? Nossa, é o dia em que nós vamos preparar uma mesa farta, colocaremos a nossa melhor roupa e nos sentaremos no sofá. E vamos ficar esperando alguma coisa, sentados no sofá, porque vai chegar o tio do pavê na sua ceia. E ele vai perguntar como é que está a faculdade. E aquele concurso público, passou? E aí, está ganhando muito dinheiro? O tio vai perguntar. Não vai acontecer. Não vai chegar aquele parente, às vezes meio inconveniente, fala umas coisas meio fora de hora, e aí a família fica toda tentando se segurar assim para não virar uma discussão e ter um problemão e a ceia ficar maior torta de climão. É porque nós temos conforto e prosperidade, mas não desfrutamos de paz. Não estamos unidos com o nosso próximo. Não há amor. Estamos quebrados como Israel, moral e espiritualmente quebrados. Ano que vem é ano eleitoral, meus irmãos. Eu ouvi um pastor dizer, o que vai ser da igreja no final do ano que vem? O que vai sobrar? E é Cristo. Foi em Belém, um lugar insignificante, que nasceu aquele que é a nossa paz. Aquele que traz fim para essas guerras. Aquele que nos une com Deus e com o próximo. É Ele quem dá sentido às nossas vidas. É Ele quem dá paz para a nossa alma. É Ele quem restaura o nosso relacionamento com Deus. E é Ele quem restaura o nosso relacionamento com o próximo. É Ele quem faz isso. E Ele vem de uma cidade insignificante. Porque Deus se lembra de pessoas insignificantes como eu e você. Porque Deus alcança lugares esquecidos e perdidos, como esse que nós vivemos. Aonde que nós estamos no mapa da fé?
Quais são os grandes nomes de pregadores? As grandes igrejas históricas e reformadas. Mas o Senhor se lembrou de nós e uma luz raiou. E é Cristo a nossa esperança, é Cristo a nossa luz, é Cristo, esse rei pastor que veio apacentar o seu povo e veio de Belém. A pergunta que eu faço nesse final do profeta Miqueias é: depois de ter o seu relacionamento com Deus restaurado, o seu relacionamento com Deus foi restaurado? Você tem paz com Deus? Agora, depois de ter o seu relacionamento com Deus restaurado, com quem você precisa restaurar o seu relacionamento nesse Natal? Quem é a pessoa que você precisa procurar e se reconciliar nesse Natal? Você pode dizer que está em paz com Deus, e não importa o quanto sejamos insignificantes ou indignos. O Senhor veio para salvar os pecadores. O Senhor veio para o povo que estava em trevas. Mas a escuridão não venceu. Porque Ele é a nossa luz. A luz que brilha sobre a escuridão. A paz que acalma o coração. O pão do faminto. A força do aflito.